2 Coríntios 5, versículo 16 e 17. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Diz assim, ó: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha agora, foca agora. E ainda que também tenhamos conhecido quem? Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diga amém para essa mensagem. Vamos falar com Deus agora. Amém? Pode tomar o teu assento. Amados, não levante, por favor, não olhe para o lado, olhe para o pastor, para você entender o que Deus quer falar com você. Você pode louvar, você pode louvar o louvor ao Senhor, só que se não ouvir a palavra, sua vinda aqui foi em vão. Amém? Vamos para a palavra de hoje. 2 Coríntios é uma carta que o apóstolo Paulo manda a uma igreja de Corinto, aos cristãos de Corinto. E essa carta, Paulo vai tratar algumas coisas. Ele vai dizer assim, ó, que ele conheceu um tempo a Cristo. Quer dizer, Paulo por um tempo ele conheceu a Cristo segundo a carne. O que quer dizer quando Paulo falou isso? Antigamente eu conhecia Cristo por um tempo, mas segundo a carne. Sabe o que quer dizer isso? Eu conhecia Cristo segundo o pensamento humano. Eu conhecia Cristo segundo a mente humana. Quem era para Paulo Cristo? Quem era Cristo para Saulo? Antigamente, ele conhecia Cristo humanamente falando, com a sua mente humana, carnal. Como que Cristo era para Saulo? Alguns não sabem disso, mas para Saulo, Cristo era um falso profeta. Era apenas um charlatão, um fundador de uma seita. E era essa visão que Saulo tinha de quem? De Cristo. Que ele era um charlatão, apenas mais um homem que criou uma seita. E isso é tão verdade, que ele propôs no coração Saulo de fazer o quê? Perseguir todos aqueles que, segundo a mente de Paulo humana, segundo a visão de Paulo carnal, que seguiam essa seita, chamada o quê? Cristianismo. Então Saulo, ele vai perseguir os cristãos, a ponto de querer destruir, porque para Saulo, Cristo era um charlatão, um fundador de uma seita. Era só isso. Então, segundo a visão de Paulo, ou de Saulo, antes da sua conversão, Cristo simbolizava isso para ele. Um charlatão, um fundador de uma seita. Só isso. Só que algo tremendo vai acontecer com Saulo. Algo maravilhoso vai acontecer com a vida de Saulo. Então entenda, Saulo conheceu a Cristo? Sim. Só que, segundo a carne, segundo o pensamento humano, segundo a sua visão humana de quem Jesus era para ele. E quem Jesus era? Charlatão. Quem era? Apenas um seguidor de uma seita. Ele põe no teu coração: vamos destruir essa seita. Vamos destruir todos aqueles
que seguem a esse Cristo. A esse Cristo. Vamos destruir essa seita. Mas graças ao bom Deus, algo maravilhoso aconteceu na vida de Saulo. E o que é isso? Deixa marcado aí. Põe um fitilho aí, uma fita, um marcador de Bíblia, que vamos voltar para cá de novo, tá? Agora abra comigo em Atos. É só voltar um pouco, tá? Atos, capítulo 9. Atos 9, versículo 1 adiante, vamos ler. Atos 9, versículo 1. Achou aí? Amados, vou ler para ser rápido, tá? Senão não dá tempo, tá? Vamos lá, ó. Atos 9, 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes, contra quem? Os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela, o quê? Quem seguia Cristo para Paulo estava numa seita. Alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha para mim por enquanto aqui. Aqui Paulo, ele respira ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. E a ordem é: prendam todos, quer homem e quer mulheres, que seguem essa seita. Reparou que para Saulo, Cristo era apenas mais um homem que apenas levantou mais uma seita. Então Saulo aqui vai respirar ódio. Paulo vai babar para matar, para querer prender esses cristãos. Paulo, achando pela mente humana, ele conheceu a Cristo segundo a carne, segundo a sua mente humana, e a mente humana nunca pode conhecer a Cristo se Cristo não se apresentar a essa pessoa. E olha só, eu disse que algo maravilhoso aconteceu. Saulo está babando ódio. Paulo está querendo destruir a seita do cristianismo. Saulo angustiado e doido para prender quer homem ou quer mulher. Então Paulo está respirando ameaças, mas algo maravilhoso aconteceu. E olha agora o que aconteceu. Versículo 3. 9:3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Só até aqui. Olha para mim aqui agora. Aqui Saulo, ele está respirando ameaças contra os cristãos. Segundo ele, a seita de Jesus. Olha como Paulo via Jesus. Olha como Saulo aqui, antes da conversão, via Jesus. Só que agora Cristo vai encontrar Saulo.
Cristo vai encontrar Saulo em seu ódio contra os cristãos. Cristo encontrou Saulo em seu ódio contra Cristo e os seus seguidores. Repare que Saulo aqui não amou Cristo. Repare que Saulo aqui não quis saber de Cristo. Mas o que importa isso? O que importa é que Cristo quis saber de Saulo. Cristo amou Saulo. Mesmo Saulo não amando a Cristo, Cristo amou ele. Repare que ele chamou primeiro. Se você o ama hoje, é porque primeiro ele te chamou. Ele te encontrou em suas andanças no mundo. Amém? Pode aplaudir o Senhor, aleluias. Aí Paulo vai ter um encontro com o Senhor, sempre lembrando que não foi Paulo que encontrou a Cristo, porque quem estava perdido era Saulo. Cristo encontrou Saulo em seu caminho, em suas andanças, em sua vida perdida, em sua religiosidade. Agora Saulo vai ficar cego por um tempo, e vão levar ele, e olha que interessante isso, para Damasco. E olha só que Paulo vai ficar alguns dias sem enxergar. E Deus chama um profeta chamado Ananias. Ananias, é o seguinte: eu tenho uma obra para você. Qual que é a obra? Você vai lá na casa de Saulo, onde Saulo está, aliás. Você vai lá e ele vai estar orando. Agora Saulo, aquele que perseguia, já está orando. Ele já está orando ao Senhor. Resumindo, chegando lá, Paulo já tinha a revelação de que um profeta iria vir orar por ele. Orou, as escamas caíram dos seus olhos e ele foi se batizar imediatamente. As escamas caíram e ele foi. Repare agora Paulo está em Cristo, sim ou não? Aquele que estava longe de Cristo, Jesus falou: eu sou Jesus a quem você persegue. Quer dizer, Saulo estava longe de Cristo. Saulo estava longe. Lembra de você, quando você estava longe dele? Como eu lembro, amado, que vida triste, que vida amargurada, que vida triste, angustiada, quando eu estava sem ele. Só que aqui, Cristo vai encontrar Saulo. E agora, Saulo ou Paulo, ele está em Cristo. Guarda isso. Paulo agora está onde? Em Cristo. E olha agora, volta lá. Segunda Coríntios 5. Versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, Paulo estava em Cristo, em Atos 9, correto? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha agora, e as coisas velhas, guarda isso, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Já ouvimos várias pregações sobre isso, dizendo assim, quando eu era do mundo, eu fazia várias coisas erradas, não é? Só que quando eu me converti, quando Cristo me chamou, a partir daquele momento, olha para cá, tá? Olha para cá. A partir daquele momento, olha para mim aqui, tá? A partir daquele momento que Cristo me encontrou, eu deixei tudo para trás que eu fazia, e agora estou caminhando com Cristo. Porque Cristo fez em mim uma nova criação. Nessa criação de ímpios, Deus criou em mim uma nova geração, uma nova criação em Cristo, uma nova criatura. Então as coisas que eu fiz lá no passado, para trás ficaram. Não é ou não é? Quem já ouviu falar sobre isso, não é? A pregação é sobre isso. Mas esse tema é muito além disso.
Olha o que quer dizer, você vai entender agora. Qual que era a visão de Saulo, lá no início, de quem era Cristo? Vocês lembram? Uma seita, um homem que apenas levantou uma seita. Quem mais? Um charlatão, um falso profeta. Então Paulo conhecia ali, ele fala para os coríntios antes, lá atrás, lá no passado, quando ele não tinha Deus, ele conhecia Cristo apenas pela carne. Então, na mente de Paulo, a mente humana dele, pensava que Cristo é apenas um charlatão, apenas um homem que levantou uma seita, é um falso profeta. Só que agora, em Cristo, tudo se fez novo. E as coisas velhas já se passaram. O que ele quer dizer com isso, amados? A visão de Paulo vai mudar agora, de quem Cristo é para ele. Quer dizer, lá atrás eu pensava que Cristo era um charlatão. Lá atrás eu pensava que Cristo era o fundador de uma seita. Eu achava, pastor Érico, que Cristo lá atrás era um falso profeta. Mas agora em Cristo, tudo já se passou. Essa minha mente que eu pensava isso, ficou para trás. Eu já não penso mais isso de Cristo. Hoje Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, Cristo é o meu Redentor, Cristo é tudo que eu tenho. Então a mente de Paulo foi transformada quando ele teve um real encontro com Cristo. As coisas velhas ficaram para trás, já se passaram. O que quer dizer com isso? Aquilo que eu pensava de Cristo lá atrás ficou para trás. Porque agora eu estou em Cristo e tudo se fez novo. Quer dizer, a visão de Paulo agora, quanto a Cristo, mudou. Tudo isso porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Repare que eu vou te falar agora. Muitas pessoas que estão no mundo não creem em Cristo. A mente deles, Cristo é um falso profeta, ou até apenas um homem que apenas opera milagres. Quem que é Cristo para alguns? Apenas um homem bondoso, é ou não é? Quem que é Cristo para alguns? Apenas um homem que operou milagres, um homem que fez bondades enquanto estava aqui na terra. Eu pensava isso. Cristo foi um homem bom, sim. Foi um homem bondoso. Quantos não pensam assim hoje? Só que quando tiveram um encontro com Cristo, a mente foi mudada. E hoje, Cristo não é apenas um curador, um homem que faz milagres. Ele é o Senhor e o Salvador da minha vida. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu bom pastor, Ele é tudo que eu tenho. Ele é o Salvador da minha vida, Ele é o meu pão de cada dia, Ele é tudo para mim. Hoje eu posso dizer que Jesus Cristo para mim, eu posso dizer isso, Ele não é apenas um homem que fez bondade, Ele não é apenas um homem que gerou milagres, fez milagres, Ele é o Salvador da minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele é o Redentor da minha alma. Repare que a visão mudou. Quando eu conheci a Cristo, minha visão sobre Ele mudou. Para alguns, Jesus Cristo é o que Paulo pensou lá atrás, Saulo. Ele é apenas um charlatão, um homem que gerou uma seita, criou uma seita. Mas agora que Paulo está em quem? Em Cristo. Agora que Paulo foi encontrado por Cristo, Saulo, a sua mente vai pensar diferente. Ele vai dizer aqui, olha só, olha o 16. Assim daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha agora.
E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, segundo a minha mente humana, lá no passado, quando eu não tinha Cristo, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Agora em Cristo, Paulo conheceu a Jesus, o Jesus que salva, liberta. Antigamente era apenas um homem, era um charlatão e um falso profeta. Mas agora para Paulo, Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus. Como muda a visão, amados? Como muda a nossa visão de quem Cristo é? Isso é muito importante, sabia? Nossa visão, saber de quem Cristo é para nós. E olha só, Paulo falou que as coisas velhas se porque ele está onde, hein? Cristo. Paulo era o perseguidor dos cristãos, sim ou não? Paulo perseguia, não importa homem e mulher, não importa. Mas já se passou isso. Ele está em Cristo agora. Já se passou. Coríntios, já passou. Eu persegui os cristãos. As coisas velhas se passaram. Agora eu sou um deles. Aqueles que eu perseguia, já se passou isso. Já passou essa época. Porque agora eu estou em Cristo. Agora eu sou um daqueles que eu perseguia. Saulo queria destruir as igrejas, correto? Só que agora ele está onde, hein? Cristo. Tudo se passou. Então, Paulo agora não quer destruir as igrejas, ele quer edificar as igrejas, ele quer levantar mais igrejas, ele quer cuidar das igrejas. Tudo que eu fiz lá atrás quanto a isso, ficou para trás, porque agora eu estou em Cristo. E o homem só é mudado quando ele está em Cristo Jesus. Ninguém é mudado sem estar em Cristo. Então Paulo vai dizer, eu conheço Cristo agora, não como eu conhecia antes, segundo a carne. Não conheço mais esse Cristo que eu pensava que era, mas agora Cristo para mim é o Filho do Deus vivo. Paulo não cria que Jesus era o Filho de Deus. Ele não cria que Jesus era o Filho de Deus. Quem era Jesus para ele? Um charlatão, um criador de uma seita. Mas olha agora, eu vou ler rapidamente, apenas ouça, para dar tempo. Atos 9, olha agora, Atos 9, 20. Pode marcar aí. Atos 9, versículo 20. E, vou ler o 19 e o 20. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Ele não cria que Jesus era o Filho de Deus. Quem que era Jesus? Um charlatão, um criador de uma seita, um falso profeta, mas agora é encontrado por Cristo. Cristo o encontrou. Agora Paulo está em Cristo. E ele em Cristo, ele vai crer que Cristo é o Filho de Deus. Quer dizer, se passou. As coisas velhas se passaram. Que coisas velhas? Eu não cria antes que Jesus era o Filho de Deus. Só que hoje, em Cristo, eu creio realmente de que Jesus é o Filho de Deus. E ele começa a pregar de que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se passou, as coisas velhas se passaram. Que coisas velhas? Eu não cria antes que ele era o Filho de Deus, mas agora eu creio de que Cristo é o Filho de Deus. Para finalizar, a pregação é curta hoje. Mateus, pode abrir Mateus 16. Primeiro livro do Novo Testamento.
Mateus 16. Mateus 16, versículo 13. 16, 13. Todos acharam? Vamos ler. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou ou perguntou os seus discípulos, dizendo: olha agora, quem dizes ou dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros um dos profetas. Olha para mim aqui. Jesus vai perguntar aos discípulos o que as pessoas achavam quem eram Jesus Cristo. Quer dizer, qual a visão que eles tinham de Jesus? Quem era Jesus para eles? Eles vão dizer: um homem como João Batista. João Batista pregou sobre arrependimento, não é isso? Jesus pregou sobre o arrependimento. Então ele é apenas um homem como João Batista, um pregador, um arauto do Senhor, pregando sobre o arrependimento. Uns pensavam que era como Elias, um homem que operou milagres, porque Jesus operou milagres. Então, para algumas pessoas, a visão de que Jesus era um homem que operava milagres, apenas isso. Então, a visão daquele povo, para quem Jesus era um homem apenas que pregava o arrependimento, apenas um dos profetas. Reparem que ele é apenas visto pelas pessoas, Jesus, como um profeta, não como filho de Deus. Então, os homens olhavam para Cristo, e Cristo perguntou: o que eles dizem que eu sou? João Batista, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Eles enxergavam Jesus Cristo, Pai, como apenas um profeta, não como filho de Deus. E nossa visão tem que ser correta. Jesus não é apenas um homem, não é apenas um profeta, não é apenas um curador, não é apenas um homem que abre portas e fecha portas. Ele é o Deus vivo, ele é o Filho do Deus vivo. E ele vai agora virar mais uma vez aos discípulos. Olha só, versículo 15. Após a resposta dos discípulos, que para muitos Jesus era um João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. 15. Disse-lhe ele, Jesus: e vós, que dizeis que eu sou? Quer dizer, olhem para mim, discípulos, e para vocês, olhem para mim. Qual a visão que vocês têm de mim? Quando vocês olham para mim, quem eu sou para vocês? O que eu significo para vocês? 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode aplaudir o Senhor, aleluia. Repare, muitos olharam para Cristo, ele era como um dos profetas, não é isso, pastor Érico? Era como Jeremias, era como João Batista, como Elias, apenas um dos profetas. Ele vai virar para os discípulos: e vocês? O que vocês pensam que eu sou?
Quando vocês olham para mim, qual é o seu entendimento sobre mim? Como vocês me enxergam? Aí Pedro vai dizer: Tu és o Cristo, aleluias, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repare, amados, muitas pessoas aqui tiveram a visão errada de quem Jesus era para eles, mas Pedro é o único que se levanta e fala: Tu para mim não é apenas um profeta, Tu para mim não é apenas um homem que opera milagres, não é apenas um homem que cura o enfermo, que levanta mortos do túmulo, não. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa visão que Paulo agora vai ter de Cristo, que Cristo não é um charlatão para ele mais, Cristo não é apenas um que levantou uma seita. Cristo agora é o Filho do Deus vivo. Atos 9:20. E começou Saulo a pregar que Jesus era o Filho de Deus. Como você olha para Jesus, pode não mudar a sua vida, mas como Ele olha para você, quando você pensa isso, quando você olha e pensa que Jesus é apenas um homem, um simples homem, somente os que tiveram encontro com o Senhor podem realmente enxergar que Cristo, Ele é muito mais do que um curandeiro, um homem que cura, um homem que transforma o enfermo em curado. Ele é o Filho do Deus vivo. E olha só, terminando já 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado, quer dizer o quê? Muito feliz, ou feliz, és tu, Simão Barjonas, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha para mim, Pedro, Simão Barjonas, feliz é você. Por quê? Porque o Pai te revelou que eu sou o Filho de Deus. Quem que é Cristo para você hoje? Ele é o Filho de Deus. Feliz é você, mulher. Homem, feliz é você que sabe que Jesus Cristo, Ele é muito mais do que algumas igrejas pregam. Alguém que levanta mortos, alguém que ressuscita mortos, alguém que cura pessoas. Não. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus vivo. Felizes são as pessoas que entenderam isso. E Ele vai dizer assim, ó: o Pai te revelou isso. Quem te revelou que Jesus é o Filho de Deus? A palavra. A palavra me mostrou, a palavra me revelou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, quando Paulo, terminando agora, quando Paulo falou: Antes eu conhecia a Cristo segundo a carne, segundo o meu pensamento humano e carnal. Quem que era Cristo para ele? Charlatão, levantador de uma seita e um falso profeta. Mas Cristo o encontrou, e após ser encontrado, agora Paulo está em Cristo, e Paulo em Cristo vai dizer: tudo já se passou. Quer dizer, eu não creio mais naquilo que eu cria antes, de que Jesus era isso. Não, pelo contrário, hoje eu entendi que Ele é o Filho do Deus vivo. Venha para o nosso lado, amado. Venha para o nosso lado conhecer quem Cristo é. Cristo não é o que as igrejas pregam hoje. Ele é muito mais do que isso. Está ouvindo? Cristo não é apenas um homem, parece um chaveiro, né? Ele vai abrir porta, ele vai abrir porta, ele vai abrir porta. Parece que Cristo é um chaveiro.
trabalha no chão. Não, Ele é muito mais do que isso. Ó, Cristo vai abençoar teu casamento. Não, é muito mais do que isso. Ele é o Filho do Deus vivo. E quem me revelou isso? A palavra. Felizes são as pessoas que entenderam isso. Alguns não entenderam ainda. Alguns não tiveram encontro com Cristo. Mas você que teve, amados, você pode dizer hoje: Cristo é o meu pastor, Cristo é o meu Senhor, o Salvador da minha vida, o Salvador da minha alma. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.